Olá pessoal do som, tudo bem? Bom, vamos aqui começar mais uma videoaula com a finalidade de orientar a nossa clientela no sentido de fazer uma ótima instalação dos produtos D-Class, dos amplificadores para ativação D-Class. Vamos mostrar aqui como fazer a instalação da caixa da melhor forma, de forma profissional, para que a sua caixa fique parecida, igual ou melhor que as melhores caixas do mercado, sejam nacionais ou sejam importadas. Bom, para que a gente faça a instalação, a primeira coisa a comentar é que este método serve para qualquer tamanho de painel. Nós vamos utilizar esse nosso modelo aqui como USB de 500 watts, mas você pode aplicar a metodologia em qualquer tamanho de painel. Vão alterar as dimensões, mas a metodologia é a mesma. Mais uma coisa, muita gente pergunta, muitos clientes perguntam por que nós fazemos já isso aqui com o fechamento atrás de metal. Bom, nós já falamos em um outro vídeo que o metal, o gabinete de metal não presta para essa finalidade porque ele vibra, ele coloca uma coloração no som, é uma coloração ruim, ele coloca uma vibração audível no som. Quando a caixa está funcionando com um pouco mais de potência, você vai perceber que esse painel está vibrando. Para que o painel metálico não vibre, nós teríamos que usar as chapas com uma grossura impressionante, alguma coisa que não tenha o menor cabimento. Tanto que os maiores fabricantes, os melhores fabricantes de caixas acústicas do mundo não usam de forma nenhuma uma proteção metálica dentro da caixa. Isso é um absurdo, não pode acontecer. A madeira é parte da caixa acústica, ela tem uma consistência bastante próxima do que seria o ideal para uma caixa acústica. Então, tanto que comparando as melhores caixas de madeira com as melhores caixas de plástico, as de madeiras dão um show, dão um baile nas caixas plásticas. Então, acho que é mais ou menos natural e intuitivo que tudo nela deve ser de madeira e que qualquer coisa metálica dentro que possa vibrar vai prejudicar o som, vai introduzir uma sonoridade ruim no equipamento. Bom, para fazer essa instalação aí, eu reuni aqui as coisas básicas. Primeiro o amplificador, obviamente, né? Tanto faz se é um amplificador com painel separado do módulo ou não. Pode ser aquele grande integrado, dá no mesmo processo. Eu coloquei aqui as suspensões do módulo de amplificação, a gente vai falar sobre isso. Uma serra que é muito fácil de encontrar em qualquer lugar, se você tiver uma serra tico-tico, melhor ainda. Um limatão, esquadro, fita crepe, trena, obrigatório, alguns pregos, martelo, uma lixa grossa, uma furadeira simples e uma lata de tinta preta spray, é mais prático. Cola, né? E a madeira. Bom, o que nós devemos fazer para dar partida nesta construção de forma consistente, não errar e fazer um serviço de primeira? A primeira coisa é medirmos o tamanho do painel que a gente vai instalar. Então, 170 por 190 tem este painel. O que nós devemos fazer? Com um esquadro, marcar aqui um quadrado de 190 por 170. Riscá-lo todo com lápis, deixar bastante visível. E ter a certeza de que nada lá no fundo vai colidir com o fundo da caixa, com o fundo do nicho que você vai construir. Se isso daí está de acordo, se não vai haver uma colisão, por exemplo, do fundo da caixa com o drive de titânio, com o alto-falante ou com alguma armação que tenha dentro, bom, aí passamos para o corte. Aí começamos com a furadeira. Nos cantos do quadrado que você riscou para dentro, você vai tomar o cuidado de fazer 4 furos, sem invadir o risco que você fez, senão vai ficar feio o serviço, não vai ficar um trabalho bonito. Então faça o furo de tal forma que você não passe para fora do risco que você fez. Aí com a serra tico-tico, se você não tem com uma serra dessa, você vai precisar que isso passe pelo furo. Caso isso não seja possível, a broca que você usou tem uma dimensão um pouco menor que a dimensão da serra, basta aumentar esse furo com um limatão.
Isso não tem segredo. Bom, com a serra tico-tico ou com esta ferramenta, você vai cuidadosamente abrir o rasgo no tamanho do painel e dar um acabamento com um pedaço de madeira e uma lixa grossa. É uma forma bastante simples de dar acabamento, fica muito bom, né? Vai dar o acabamento, deixar o mais quadrado possível, né? E vai deixar pronto para receber o nicho propriamente dito. O rasgo já fizemos. Nós já falamos em um outro vídeo o porquê do nicho. Vamos dar uma repetida breve aqui. O nicho é necessário para que a vibração do alto-falante não aconteça na superfície do painel. Como o painel está dividindo a pressão atmosférica, que é constante, com a pressão interna da caixa, que é variável, este painel vai sofrer toda a vibração produzida pela variação de pressão dentro da caixa, variação esta produzida pelo alto-falante. Então, todos os componentes de maior tamanho, inclusive os potenciômetros, vão sofrer aquele efeito do clips. Sabe quando pegamos um clips e torcemos e ele quebra? É o que vai acontecer. O capacitor, tudo aquilo que tem um terminal grande, vibra com a vibração do alto-falante. E por fadiga mecânica, acaba se rompendo, acaba se quebrando e o amplificador para de funcionar. Então, devemos criar um nicho fechado de tal forma que a pressão interna da caixa acústica não provoque vibração na superfície do painel e, obviamente, nos componentes fixados nesse painel. Já o amplificador não passa por isso. O módulo de amplificação, se for instalado dentro da caixa, ele fica com uma pressão variável em volta dele todo. Se a pressão está toda em volta dele, incidindo em volta dele, embora ela seja uma pressão variável dentro da caixa acústica, o módulo de amplificação vê isso como uma pressão constante, porque a pressão se cancela, se anula. Todo o corpo está recebendo a mesma variação. Então a vibração que ele vai sentir é somente a vibração produzida pelo funcionamento do alto-falante, que é uma vibração pequena. O módulo não vai sentir a vibração produzida pela variação da pressão dentro da caixa acústica, que é a mais violenta. Que você, para ter uma base, basta colocar a mão no alto-falante e sentir, quando ele está tocando forte, como ele bate com uma razoável força, podendo até machucar uma mão, machucar o rosto, se você sentir o impacto do alto-falante. E aí nós aconselhamos ainda, para melhorar a situação, você utilizar os suportes anti-vibração exclusivo da D-Class. Você comprar para um módulo desse, você vai usar 4 suportes, né? E fixar no fundo da caixa, na lateral da caixa, utilizando-se desses suportes. Essa interface de borracha aqui garante uma vibração mínima no módulo de amplificação. E ele vai durar aí por muito tempo. Bom, então, medimos o tamanho do painel, fizemos um corte do tamanho do painel, fizemos um acabamento e agora vamos partir para o nicho propriamente dito. Como que nós vamos fazer isso? Vamos cortar uma madeira que vai ser o fundo do nicho. Essa madeira tem que ter o tamanho exato do painel também, o mesmo tamanho do rasgo, ok? Qual é o tamanho que nós medimos? 190 por 170. Vamos conferir. 190 por 170. Perfeito. Temos aqui o fundo do nicho. Com o fundo do nicho na mão, nós vamos cortar pedaços de madeira, 4 pedaços, para formar o caixote. Aí tem que ter um cuidado. Com qual profundidade cortaremos essa madeira? A profundidade deverá ser tal que o pré-amplificador entre e não encoste no fundo da caixa. Vamos dar uma tolerância aí de 1 centímetro para ficar folgado. Então, considerando este aqui o tamanho da placa, verifique que o tamanho, a largura da madeira que eu cortei é um pouquinho maior, 10 milímetros, 12 milímetros mais alto do que a placa do pré-amplificador, garantindo que o painel vai entrar e não vai encostar no fundo. Vale lembrar também que esse método que nós estamos utilizando tem a finalidade e a vantagem de que os knobs ficarão para dentro da caixa. Eles não ficarão para fora. Porque se ficarem para fora, como uso em viagens, em várias instalações, esses knobs vão sofrendo pancadas,
vão se arrastando pelo chão, na carroceria de picapes e vão se estragando. Então esse método que nós estamos ensinando vai fazer com que, como resultado, o painel fique embutido com os quinóbios para dentro da caixa, impossibilitando que se danifique por impacto, porque está encostando em alguma coisa. Bom, vamos aí então cortar os 4 pedaços de madeira de forma que a gente possa ter um caixote fechado. Esse caixote terá as medidas externas exatamente igual à medida do painel. É isso aqui, ó. Ok? Você vai definir a altura dele dando 10 milímetros a mais do que a profundidade do pré que está acontecendo naquela instalação e vai cortar a madeira de forma que você possa pregar em todo o perímetro do fundo que você já recortou com esta medida para formar um caixote. É isso que nós temos aqui. Bom, como que nós vamos pregar isso aí? Isso é razoavelmente simples, não tem segredo. A ideia, qual que é? Você pega essas 2 peças aqui, coloca elas assim, para dar uma ajuda, não ficar caindo, colhe com uma fita crepe aqui, ó. Não custa nada e fica fácil de tirar. Aqui você pega uma cola, dessas colas, a famosa cola branca, que é a cola de madeira, né? Coloca uma pequena quantidade e aqui. Um preguinho que você já escolheu do tamanho certo. Aí pega esta outra parte, mesma coisa. Um pouco de cola branca. Não precisa mais. E faz um ajuste para que ele fique bem certinho. Primeira parte feita com sucesso. Vira. Um pouco de cola. Essa cola vai dar uma força enorme para essa caixa. Depois que a cola pega, ela realmente fica muito firme. A outra e agora a última face. Sempre se preocupando que as medidas estejam batendo. Não deixe que as faces fiquem desiguais ou não paralelas, né? O caixote está pronto. Agora, o fundo que você cortou, daquele tamanho lá, do tamanho do painel e do tamanho do rasgo, você vai fixar no fundo, é o fundo do nicho. Um pouco de cola. Coloca aqui o fundo. E vamos pregá-lo também. Sempre cuidado para ficar bem justinho, para ficar bem correto. Não, esteja cuidadoso para que não aconteçam erros de medida no fim. Com isto feito, eu sugiro que você reforce essa pregação colocando mais um prego aqui, outro aqui, outro aqui. Eu não vou tomar o tempo nosso aqui, que é curto, fazendo isso, mas é óbvio que é necessário para que a caixa fique hermeticamente fechada, ok? A última parte da construção do nicho, como vocês viram que aqui é facílima, é fixar a lateral.
flange. É esta flange que nós estamos construindo que vai fixar a caixa, o nicho na caixa acústica. Percebam que eu cortei as madeiras de tal forma que eu consiga montar uma flange. E é esta flange que vai ser parafusada lá dentro e dará sustentação ao nicho. Ok? Então, vocês cortem uma madeira, 20 milímetros é o ideal, 20 milímetros. Toda a madeira que eu usei nessa caixa é de 15 milímetros compensado, é o melhor material que tem. Eu usei apenas no fundo uma madeira mais fina por comodidade. Não use muito fina, mas pode ser um pouco mais fina. Aí, depois que você conseguiu serrar a madeira e deixar desse formato, aí é só pregar. E fazer. Vamos pregar então. Bom, primeiro a gente pega as peças que tem a largura da caixa, né? Para a gente não cometer engano. Então, mais ou menos é isso aqui, ó. Da mesma forma, cola. Um pouco de cola, né? E prego. Este lado, mesma coisa, né? Cola, prego, sempre deixando bem no paralelo, bem certinho. Temos erros de percurso também. Não tem importância. Um pouco de paciência. E vamos resolver isso aí, claro. Não vamos desistir, não. Um pouquinho mais de cuidado. Fácil. Mais cola. Prego, alinhamento e a última parte, cola. Da mesma forma que eu falei quando fiz a pregação do resto aqui, quando preguei as outras peças, nós vamos, claro, fazer um reforço. Colocar mais pregos. Aqui não se sobe. Aqui, para facilidade no filme, eu estou colocando apenas um prego para que vocês entendam o feitio. E temos aqui, ó, um nicho perfeito. Uma vez que tenha sido bem colado e tenha sido bem pregado, ele fica perfeito com uma força fantástica. Você pode observar agora que você tem aqui o painel. Esse painel vai ficar certinho, instalado corretamente. Depois, no momento da instalação, antes de fixar o nicho, faça um furo suficiente para passar o cabo de ligação. Aí você vai soltar os fios aqui do módulo de potência, marcando com fita crepe a posição de cada um para não fazer ligação errada. Qualquer erro pode destruir todo o equipamento. Então você vai retirar, coloca fio blindado, marca um aqui no conector, por exemplo, um no fio.
E observa onde é o positivo, onde é o negativo, embora esteja escrito no próprio conector para não haver engano. Aqui também, coloca no conector o número e coloca no fio o número. E isso em todas as partes, e você não vai correr o risco de cometer erros. Ok? Bom, com tudo isso pronto, com tudo isso na mão, nós vamos finalizar mostrando como fazer a fixação. Observe, uma vez colocando no lugar certo, basta que você cole também e pregue um parafuso, a flange, na caixa. E você vai ter um compartimento totalmente estanque, um compartimento adequado para o funcionamento do painel, sem que ele vibre, sem que ele sofra as vibrações do alto-falante e sem que ele quebre. Esta é a forma correta de se fazer a instalação. Fazendo este procedimento e usando os suportes anti-vibração, a sua caixa vai ficar perfeita. A caixa fica muito bem montada e com uma duração muito longa. Você vai poder usar por muito tempo essa caixa sem que haja nenhuma surpresa de avarias por vibração. Além do fato de que vai ficar com uma qualidade extrema. Vai ficar com uma qualidade das melhores caixas do mercado. Ok? Bom, eu acho que ficou claro. Eu acho que com isso vocês estão aptos a fazer esse trabalho. Vocês viram que são ferramentas extremamente simples. O trabalho é simples. Fizemos aqui numa mesa, inclusive inapropriada. Se a gente fizesse numa bancada para essa finalidade, claro que seria até mais fácil. Mas é um serviço simples. Ferramenta simples, um pouco de boa vontade. Esse procedimento faz com que a caixa dure muito e tenha um som perfeito. Ok? Bom, assiste o filme. Se você gostar, dá um like lá que ajuda a gente, dá uma incentivada para que novos filmes aconteçam. E muito obrigado e até o próximo filme. Até mais!